Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Você achou? O texto diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Bom, meus irmãos, o contexto desse momento aqui é que Jesus estava pregando e vivendo intensamente o seu ministério, de uma maneira que as coisas já estavam acontecendo, os discípulos já eram escolhidos, e ele estava ali anunciando a palavra, anunciando uma mensagem que conduzia as pessoas ao arrependimento. Então ele estava cumprindo de maneira diligente, muito entregue, tudo aquilo que o Pai havia lhe ordenado. E ele saiu então fazendo isso, e em determinado momento chega até Jesus e aos seus discípulos a notícia de que João Batista, aquele que era a voz do que clama no deserto, aquele que havia prenunciado a vinda de Jesus, aquele que pregava uma mensagem de arrependimento, havia sido morto por denunciar o pecado de Herodes. Por denunciar o pecado de Herodes, João Batista perdeu a sua cabeça. Foi decapitado, degolado. Imagine você que, para alguém que está fazendo o mesmo, ou mais do que João Batista já havia feito, imagine chegar essa notícia. Nós que estamos servindo a Cristo, estamos pregando o Evangelho, nós ouvimos às vezes as notícias lá de longe que os nossos irmãos estão sendo perseguidos. Recentemente, um grupo terrorista na África matou centenas de irmãos. Às vezes nós não sentimos porque nós estamos muito distantes. O Senhor tem nos permitido chegar um pouquinho mais perto de algumas coisas para a gente sentir que tem que pregar o Evangelho de verdade. E foi essa mensagem que chegou até Jesus e aos seus discípulos. Aquilo de alguma maneira poderia os aterrorizar. E Jesus, recebendo essa mensagem, diz o versículo 13, que ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Jesus procurou um lugar onde poderia descansar, orar, buscar ao Pai, para encontrar forças para que pudesse continuar. Só que no meio de tudo aquilo que ele estava fazendo, a multidão o encontrou novamente. A palavra diz que as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé, e foram procurá-lo. Não deixavam ele descansar, e juntamente com ele os seus discípulos também não conseguiam descansar. E aí nós encontramos ainda nesse capítulo, justamente a passagem que você muito conhece. As multidões foram até Jesus, e já era o cair da tarde, e as pessoas estavam ali com fome, e diz a palavra então que Jesus, olhando para aquelas pessoas ali, se compadeceu deles, teve compaixão deles, mesmo na sua dificuldade de acabar de receber a notícia de que o seu primo havia sido assassinado. Jesus se compadece das multidões. E aqui nós temos uma primeira lição para essa noite. Muitas vezes as dores que nos vêm tentam nos fazer parar de olhar para a dor dos outros. Jesus, ele não parou de olhar para a dor dos outros, apesar da sua dor. E imagino que muito sentiu ele nesse dia. Então Jesus se compadeceu das multidões, e você conhece aquela historinha
quem é desde a salinha conhece mais do que nunca. 5 pães e 2 peixinhos, e um garoto que estava ali com aquele cesto. Jesus fez aquela multiplicação milagrosa naquele dia, e as pessoas foram alimentadas, e ainda sobraram alimento, e foi algo maravilhoso. Só que aquilo de alguma maneira atraiu o coração das pessoas. Já preguei sobre isso aqui algumas vezes, para a intenção de olhar Jesus como alguém que podia prover apenas mantimento, e não era essa a sua intenção. E diz a palavra então que as pessoas estão ali se alimentando, e no versículo 22, onde nós começamos a ler, diz que logo em seguida Jesus insistiu então com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Imagina que uma multidão está ali, uma multidão foi alimentada, e Jesus agora despede os discípulos e diz assim: olha, vão na frente, peguem o barco e comecem a atravessar. Comecem a atravessar, deixem que eu vou me despedir aqui das multidões. E ele fez isso. Insistindo, colocou os discípulos então no barco e pediu que eles fossem à frente. Diz a palavra que ele, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte então para orar. Agora chegou o tempo. Ele procurou o lugar de descanso, não encontrou, porque as multidões foram atrás. Agora ele mesmo tratou de dispersar tanto os seus discípulos, quanto as multidões, e pediu que os seus discípulos fossem ali à frente, e ele então se retirou para orar. A palavra nos mostra que ainda era o período da tarde, quando Jesus dispersou os seus discípulos. Por quê, pastor? Porque depois ele vai dizer: ao anoitecer estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância. Então, por inferência, se o barco precisou de um tempo para percorrer essa certa distância e chegar bem longe, e ao anoitecer, ou seja, agora está de fato anoitecendo, e Jesus está lá sozinho e o barco já está distante, então eles saíram ainda à tarde. Talvez por volta de 4, 5 horas da tarde, os discípulos foram dispersados para que pudessem então atravessar. Então Jesus ficou ali cuidando daquela multidão sozinho. E nos vem uma pergunta aqui nesse texto, porque você conhece esse texto e sabe que daqui a pouco ele vai falar que havia uma tempestade, ondas fortes, vento soprando contra o barco dos discípulos. Então, qual é a lógica de Jesus enviar os seus discípulos para um lugar onde ele sabia que ocorreria uma tempestade? Um lugar onde ele sabia, porque Jesus é Deus, sabia que eles passariam por um momento de preocupação, de ansiedade, de medo, de pavor. Porque Jesus os empurraria para o meio de uma tempestade, sendo eles os seus discípulos? Porque muitas vezes, meus irmãos, a ideia que nós temos é de que as tempestades só vêm por conta do inimigo. Que o problema vem porque o inimigo está furioso. Geralmente a gente diz isso, né? O inimigo está furioso. Eu me lembro do meu professor de escola bíblica que às vezes brincava, dizendo: olha, o inimigo foi encontrado lá no canto da Raimundo Corrêa, chorando porque a gente estava acusando ele de uma coisa que ele não tinha feito. Porque nós sempre achamos que as tempestades são do inimigo, nós perdemos a oportunidade de ver que às vezes Jesus está nos empurrando para o meio da tempestade. E foi isso que ele fez. Porque quando o texto diz, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, eu penso que os discípulos que serviam Jesus, por algum momento eles disseram assim: não, Senhor, nós vamos ficar aqui para te ajudar. Eu lembro dos nossos diáconos aqui. Às vezes eu quero fazer uma coisa e eles ficam: não, pastor, não faço. Não, pastor. Desde o primeiro dia na igreja, que quando a gente assumiu lá na união ali, que eles estavam despreparados ainda, todo mundo foi embora e me deixou. Quando eu fui entrar no carro, o pneu estava furado. Desde esse dia, nunca mais, todo mundo se redimiu. Hoje eles não querem deixar mais a gente fazer as coisas. Então eles ficam: não. Da mesma maneira, os discípulos de Jesus devem ter feito.
Os 12? Não, Senhor, vamos ficar aqui, vamos te ajudar. E Jesus insistiu, não, vai lá, entra no barco, vão. E Jesus sabendo o que ia acontecer. Então, meus irmãos, tem hora que Jesus nos empurra para a tempestade, sabe por quê? Porque Ele sabe que é melhor uma tempestade onde Ele nos coloca do que um tempo de bonança sem Ele. É melhor estarmos no meio de uma tempestade sabendo que Jesus está conosco, do que viver um tempo de calmaria sem Jesus. Tem muita gente vivendo um tempo de calmaria sem Jesus, sabia? Porque está ganhando muito dinheiro, aí esquece Jesus. Porque está tudo muito bem na vida, não, está dando tudo certo, esquece Jesus, não quer saber de Jesus. É por isso que, popularmente, não algo tão claramente bíblico, mas popularmente às vezes as pessoas dizem, não, mas veio para Jesus pela dor. É porque muitas vezes o tempo de bonança sem Jesus, ele é ilusório. E faz com que as pessoas fiquem ali achando que está tudo bem e não corram para Jesus. E aí tem que chegar o tempo mau. Mas vão ter oportunidades que Jesus vai nos empurrar para o meio da tempestade, porque Ele sabe que estará conosco. Diz a palavra que ao anoitecer, Jesus já estava sozinho, o barco já distante, quando o barco começou a ser balançado ali pelas ondas. O vento soprava forte contra ele. Então era um momento ali muito difícil. E pense, meus irmãos, que os discípulos ali, entre eles haviam vários pescadores, pessoas que talvez fossem peritos, acostumados com os ventos, mas ainda assim a palavra nos mostra que eles estavam assustados com aquela situação. Por quê, meus irmãos? Porque anoitece e aquilo começa a acontecer, e eles começam a estar preocupados porque a situação não muda, não se contorna a situação, e nós vemos então que esse tempo difícil, essas coisas difíceis, muitas vezes acontecem na nossa vida, e nós nos pegamos assustados, como se Jesus não estivesse conosco de fato. Às vezes nós não vemos Jesus presente, às vezes nós não vemos Jesus claramente, e quando as ondas balançam então o nosso barco, nós ficamos muitas vezes preocupados. E mesmo sabendo fazer muitas coisas, tem horas que a gente se pega dizendo assim, agora eu não sei mais o que fazer. É ou não é? Às vezes a gente se pega no meio da tempestade dizendo assim, Jesus, eu não sei mais o que fazer. Eu fui treinado, eu fui preparado, eu aprendi muitas coisas, mas chegou uma hora que eu não consigo mais fazer. Talvez fosse esse o pensamento de homens ali, e entre eles vários pescadores. E mesmo os que não eram pescadores de fato, meus irmãos, era muito comum esse tráfego em barcos naquela região. Então mesmo que não fossem de fato pescadores, mas tinham alguma experiência de passar por uma situação assim. Mas tem hora, meus irmãos, que as nossas habilidades elas não são suficientes mais. E é nessa hora que a nossa habilidade não é mais suficiente, que nós precisamos nos lembrar que Jesus nos vê. Tem um texto, o texto paralelo, é o texto de Marcos, onde Marcos relata ao mesmo momento. Marcos enxerga uma coisa a mais do que Mateus. O texto lá diz que Jesus estava do alto olhando eles. Meus irmãos, Jesus está sempre nos vendo. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas horas mais complicadas, Ele não deixou de olhar para você. Não deixou. Isso precisa nos ser lembrado muitas vezes, porque de fato, por mais vivência, por mais envolvimento que nós tenhamos, quando o barco começa a balançar, quando a tempestade vem, quando o negócio não está fácil, e a gente vê que muitas vezes as nossas habilidades já não resolvem mais, muitas vezes a gente está esquecendo também que Jesus nos vê. E talvez seja então difícil entender por que Jesus nos empurrou para o meio da tempestade, mesmo fazendo a sua vontade.
Porque os discípulos foram para lá por ordem de Jesus. Foi Jesus que os enviou. E às vezes nós estamos questionando: Jesus, o Senhor nos trouxe para cá. E por que está acontecendo isso? O Senhor me enviou para fazer isso, e por que está acontecendo dessa maneira? O Senhor confirmou no meu coração, e agora por que eu tenho que passar por essa situação? O Senhor me disse que era para lutar. O Senhor me disse que era para viver essas experiências. E por que então isso pode acontecer comigo? E talvez fosse esse o questionamento dos discípulos ali. O Mestre nos enviou para cá. Ele nos disse para atravessar, Ele disse que nós poderíamos vir na frente. Então por que isso está acontecendo conosco, mesmo quando nós estamos fazendo a vontade do Mestre? E aí, meus irmãos, tem dois motivos pelos quais nós podemos estar passando por tempestades. E a primeira delas é para correção. Às vezes nós passamos por uma tempestade quando nós estamos fazendo as coisas na contramão da vontade de Deus. Então Ele permite às vezes uma chacoalhada para a gente perceber que não dependemos de nós, perceber que temos que nos voltar para Ele novamente, perceber que temos que corrigir. E Ele não faz isso para nos amedrontar, Ele não faz isso para nos matar, mas Ele faz isso para que nós possamos voltar a obedecer. Foi a situação de Jonas, por exemplo, né? E Jonas foi bem tenso. Primeiro ele está no barco, o barco sacode, ele ainda fica relutante. Aí não queira chegar nesse ponto onde ele teve que ser jogado no mar. E essa é a situação de Jonas. Então, às vezes, Ele vai permitir uma tempestade para correção. Então, analise a sua vida. Quando a tempestade chegar: Senhor, será que isso aqui é para que eu me corrija? Que eu acerte alguma coisa? Tem algo que eu tenho errado? Talvez não seja o caso. E se não for o caso, pode ser a segunda forma aqui, o que está acontecendo. Às vezes o Senhor nos empurra para o meio da tempestade para fortalecimento, para crescimento, para amadurecimento. E era isso que estava acontecendo ali com aqueles discípulos. O Senhor jogou lá porque Ele queria ensinar algo a eles. Então Ele permitiu que eles fossem levados ao meio de uma tempestade, para que tivessem o barco fustigado, para que chegasse ao ponto de perceber que eles não estavam mais no controle da situação, para que eles pudessem então ser fortalecidos e crescer. Uma das melhores maneiras de crescer é quando o Senhor nos empurra para o meio da tempestade. Quando Ele nos empurra para o meio da tempestade, a gente vai aprender algumas boas lições com o Senhor. Não há, meus irmãos, um grande nome na Bíblia que não tenha passado por um momento de uma chacoalhada. Todos eles foram provados. José no poço, depois na prisão. Daniel na cova dos leões. Todos. Já no Novo Testamento, os discípulos de Cristo, dispersos, perseguidos. O apóstolo Paulo, enviado, aí vai cumprir as suas viagens missionárias, aí é preso, açoitado, humilhado em praça pública. Não há um sequer que possa se tornar grande no reino de Deus sem ter passado por algum tipo de tempestade. E nós precisamos começar a compreender isso na nossa vida, todos nós. Elas são muitas vezes necessárias. Às vezes o grande problema para a gente, meus irmãos, não é nem o problema que está no meio da tempestade. Às vezes é o tempo que nós passamos no meio da tempestade, que para nós parece ser muito grande, enquanto Jesus não chega. Diz aí a palavra de Deus: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar.
Em algumas versões, talvez seja assim na sua, diz que já era a 4ª vigília da noite, quando Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Vamos pegar aqui o texto para a gente entender isso aqui. Jesus os dispersou, ainda era tarde, meio da tarde, 4, 5 horas da tarde. A palavra diz que ao anoitecer, quando Jesus já estava sozinho, o barco já estava a considerável distância, já sendo fustigado pelas ondas. Então, pelo menos, às 18 horas, o barco começou a chacoalhar. Pelo menos às 18 horas, a tempestade veio, os ventos vieram fortes, e por isso os discípulos estão ficando desesperados, porque a noite vai passando, eles não conseguem encontrar uma solução, e quando nós não conseguimos encontrar uma solução no meio da tempestade, qual é o sentimento que nós temos? É que não vai dar certo, e que nós vamos morrer. É ou não é? Já andou de avião? Pegou uma turbulência? A turbulência, você entra, aí tem aquela turbulência light. Você entra, o avião chacoalha assim, aí você fica, dá uma quedinha ali na luz. Aí você vê assim que quando passa pelo meio das nuvens, resolveu. Aí é bacana, resolve rápido. Mas imagine você quando você começa a ir e nunca que acaba a nuvem. E aquela nuvem de chuva carregada. O melhor lugar para a gente passar essas emoções com Jesus é ali chegando em São Paulo. Gente, São Paulo, né, você conhece, a terra da garoa que eles chamam, né? Está sempre nublado, não sei o que tem lá, né? Deve ser o Boulos. Está sempre nublado lá em São Paulo. Aí você entra, você começa a pegar a turbulência, e o avião vai descendo, e aquela coisa, e chacoalha. Aí você não vai mais no banheiro, faz xixi nas calças mesmo, fica desesperado. Quem é ateu virar crente. Por quê? Porque parece que nunca vai acabar. Você pede para o avião descer, não chega. Quando é um avião que tem aqueles mapinhas assim, parece que o negócio faz é regredir o ponto lá, parece que fica mais longe. Porque quando o tempo vai passando, meus irmãos, e nós estamos no meio da tempestade, das tribulações, e parece que Jesus não chega, a gente esquece que o problema continua o mesmo. Mas o desespero agora vem porque parece que não vai ter hora para resolver. E isso muitas vezes é o que mais nos desespera. Mas o problema é o mesmo. E mais, Jesus é o mesmo, amém? Lá em Marcos diz que ele viu os discípulos remando com dificuldade. Jesus olhou. Os discípulos remando com dificuldade. Porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Marcos diz que Jesus os viu com dificuldade. E como eu disse agora há pouco, meus irmãos, nós não podemos esquecer que Jesus nos vê quando nós estamos nas dificuldades. Mas mais do que nos ver, Ele vem. Ele vem. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem para o nosso socorro. Ele vem para nos ajudar. Ele vem para nos tirar do meio daquela tribulação. Ele vem para nos fazer aprender aquilo que nós tínhamos que aprender. Ele vem. Ele vem. Quando estamos no meio das situações complicadas, o tempo demorado, as circunstâncias adversas não impedirão que Jesus venha nos socorrer. E Ele sempre vem. Ele sempre vem. E aí, meus irmãos, a gente já vai encerrar. Muitas vezes, quando parece que já não tem mais esperança, quando não temos mais forças para lutar, já é alta madrugada, e eu vinha dizendo para vocês, já era 4, 5 horas da tarde, eles entram no mar, 6 horas o negócio começa a balançar, e alta madrugada, a 4ª vigília da noite, já é entre 3 e 6 horas da manhã. Entenda, o barco balançando,
desde o cair da tarde, desde o início do anoitecer, até já estar de madrugada. Pensa o desespero desses homens, tudo que eles podiam fazer não resolvia, tudo que eles tentavam fazer não ajudava, não resolvia mais, e Jesus os vê, e Jesus agora, vendo eles remando com dificuldade, vai providenciar o socorro. Precisamos ter a certeza que Jesus vem, e que vai nos socorrer, e muitas vezes, meus irmãos, Jesus vem quando tudo parece perdido. Quando o tempo já passou, quando não temos mais possibilidade, quando achamos que nada mais vai poder ser resolvido, Jesus vem. Jesus vem. Passou o tempo, as habilidades já foram todas utilizadas, eu penso o cansaço deles também, o desespero, quando Jesus vem então, para os ajudar. Então nós não podemos perder a esperança. Talvez você está passando por uma tempestade, e em algum momento nós somos chamados a perder a esperança. É até humano isso, que em algum momento nós nos vejamos sem esperança, mas não podemos esquecer, Jesus nos vê, e uma hora Ele vem. Marcos diz também que quando o viram andando sobre o mar, pensaram então que fosse um fantasma. Mateus diz que quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Sabe por quê, meus irmãos, que eles ficaram assim? Porque muitas vezes a forma como Jesus vem é inusitada. Ora, eles estão no meio do mar, distante, a palavra já diz, no meio de uma tempestade. O desespero vem porque eles não imaginam mais que alguém pode aparecer ali para lhe dar socorro. Não tem mais jeito. Talvez seja o sentimento deles. E ainda que eles esperassem que alguém aparecesse para ajudar, talvez tudo que eles pediam era que aparecesse um barco. Que um barco os pudesse socorrer, que alguém viesse no barco. E como Jesus aparece? Andando no meio das águas, pleno. Ah, Jesus maravilhoso. Andando. Inusitado. Quem podia esperar? E o que eles pensaram? Ah, é um fantasma. Tudo discípulo frouxo. Acabaram de estar com Jesus, Jesus multiplicou tudo lá. Todo mundo comeu bacana. E agora estão desesperados. O desespero ainda agora é por causa do barco balançando. Agora o desespero é porque tem um homem andando no meio das águas. E eles acharam então que era um fantasma. Jesus vem, meus irmãos, de maneira inusitada, sabe por quê? Porque Ele não se prende na nossa compreensão. Ele não se prende. Eu não sei se você é igual a mim. Eu sou péssimo, meus irmãos. Sou péssimo. Eu calculo as coisas tudo, eu fico dizendo assim, não, eu já contei aqui, o pessoal ri de mim toda vez, mas eu não tinha namorada, por quê? Porque eu ficava calculando, eu dizia assim, se eu chegar nessa, essa é muito bonita, essa aqui vai dizer que não para ela, não sei o quê, quando eu chegar essa aqui vai me dar o fora, então eu nem vou lá, eu já nem ia, porque eu já calculava tudo e no fim sempre era um fora, então eu já não ia lá. Mas Jesus, meus irmãos, Ele é inusitado demais. Ele não fica atendendo os nossos cálculos. Quando a gente está com um problema, a gente ora para Deus, a gente pede ajuda dEle, só que a gente sempre tem um plano traçado na nossa cabeça de como vai ser resolvido, é ou não é? A gente traça um plano, vai ser assim, Jesus vai fazer assim, Jesus, se você me der um aumento de salário, tudo vai resolver aqui em casa, não? Vai melhorar, Jesus, se aumentar o meu salário, só R$1.000, vai resolver. Só que Jesus, Ele não quer estar preso na forma como a gente quer que Ele resolva as coisas, porque Jesus é Deus, amém? E Deus não está preso no nosso pensamento, porque antes de tudo Ele é, porque Ele fundou o mundo, porque Ele pensou em todas as coisas, e tudo está planejado por Ele, o pensamento é dEle, a vontade é dEle, Ele criou todas as coisas, criou, e disse para Adão, agora bota nome aí, que eu já, fiz muita coisa.
E Adão foi botar nome no negócio. Então ele não se prende aos nossos pensamentos, porque ele é maravilhoso, ele é criativo. Eu tinha um professor de biologia que dizia assim, quanto mais eu estudo, mais eu vejo quanto Deus é maravilhoso. Gente, porque é um monte de coisa, do nada aí eles descobrem uma coisa que ninguém nunca tinha descoberto. Cientista tudo arrogante, dizendo, isso aqui, né, eu achei isso aqui. Aí vai, procura, sempre chega numa hora que eles não entendem mais. Porque Deus é maravilhoso e inusitado. E Jesus então chegou andando sobre as águas e assustou os discípulos. Jesus foge da nossa compreensão, meus irmãos. E por isso nós não podemos desacreditar do poder que Ele tem. Não podemos. Ele está fazendo você crescer, Ele está aperfeiçoando você. Só que às vezes a gente vai se sentir paralisado porque a gente não está vendo as coisas resolvendo. E Ele está dizendo para a gente, não desacredita não. Porque o que eu estou fazendo em você, eu estou fazendo para aperfeiçoar você. E eu posso fazer coisas que você nem acredita. Então por isso nós precisamos continuar crendo e confiando. Ele é o mesmo Jesus que andou sobre as águas, para alcançar então ali, aquele barco, no meio de uma tempestade. É o mesmo Jesus que já avistou você no meio da tempestade que você está passando, vai socorrer você, e pode ser a maneira mais inusitada que seja, mas Ele vai chegar, porque Ele sempre vem. Aplaude o nome do Senhor. Ele sempre vem. Diz a palavra que Jesus chegou. E imediatamente quando Jesus chega, Ele diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Quando Jesus chega, qual o grande problema deles? Agora eles estão se borrando de medo. Mas o grande problema deles, desde o início da noite, é a tempestade que não para. É o barco balançando. É o barco sendo fustigado pelas ondas e eles sem conseguir controlar. É aquilo que está acontecendo ao redor. É o grande problema deles. Só que quando Jesus chega, Ele poderia ter chegado ali resolvendo os problemas ao redor. Mas Jesus chega e a primeira coisa que Ele diz é, coragem, sou eu, não temas. E sabe por que Jesus faz isso, meus irmãos? Porque muitas vezes a tempestade que está dentro de nós é maior do que a que está por fora. Uma pessoa com desequilíbrio psicológico, ela é medicada. A medicina faz isso. Porque, em geral, os remédios dão sonolência. Por que faz isso? Baixa adrenalina, atividade cerebral, para a pessoa descansar, para a pessoa parar, para que ela possa ouvir até um conselho. Ela tem que sair daquela agitação. A tempestade é real? É. Mas às vezes estamos tão agitados, preocupados, desequilibrados, que Jesus nem pode operar em nós. Então, na grande maioria das vezes, Ele vai resolver primeiro o problema dentro de nós, para depois resolver o que está ao nosso redor. Se essa tempestade é para nos fazer aprender, crescer e sermos fortalecidos, Ele vai começar trabalhando em nós. Ele diz coragem, porque aqueles discípulos precisavam ser corajosos diante daquela situação. Ele diz sou eu, porque eles precisavam olhar para Ele e saber que apesar do jeito inusitado, eles deviam entender, era Jesus que estava no controle. E por fim Ele diz, não tenham medo. Porque com Jesus nós vamos vencer o pavor que nós temos das coisas lá fora. Então talvez você chegou aqui nessa noite preocupado, angustiado, vendo tempestade sobre a sua vida que você não consegue entender o porquê que essas coisas estão acontecendo com você, o porquê que essas coisas estão acontecendo na nossa vida. Mas nós não podemos esquecer
Ele nunca perde o controle. Do alto dos céus Ele nos vê. Ele vem em nosso socorro no tempo certo. O Kairos de Deus é diferente do nosso Cronos. O tempo de Deus é o tempo perfeito dele. No tempo certo Ele vai chegar. E quando Ele chegar, Ele vai já cuidar das tempestades, mas antes de tudo, Ele vai trabalhar em nós, porque Ele não quer só nos tirar do meio da tempestade, Ele quer tirar dali pessoas que vão tirar outros do meio das suas tempestades também, levando o seu nome aonde eles forem. Por isso que Ele não vai só resgatar você de lá, Ele vai tratar você, Ele vai nos tratar, para que nós possamos servi-lo. Os discípulos que hoje estão aqui, morrendo de medo, com medo do fantasma que eles não sabiam que era Jesus, são os que vão morrer, alguns deles crucificados de cabeça para baixo, pelo nome desse mesmo Jesus. Hoje eles têm medo de fantasma, daqui a pouco eles não têm medo nem da morte, para pregar o nome de Jesus. E é isso que Jesus está fazendo com a gente. Pode vir a tempestade que vier, Ele está conosco. Amém? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos orar.